Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de número 4, falando sobre radiciação. Radiciação, hoje nós vamos falar das propriedades aqui, mas primeiramente a gente tem que dar nomes às partes aqui da raiz. Bom, esse número que vai ficar nessa parte da raiz, ele é chamado de índice, e quando a gente não vê esse número aqui, quer dizer que é uma raiz quadrada, que a gente está calculando. O radicando é o número que estará aqui dentro, que a gente quer saber qual é essa raiz. E o resultado é a raiz de acordo com o índice. Por exemplo, se for o índice 2 ou não tiver nada, é raiz quadrada. Se for o índice 3 e tiver... aí, a partir do índice 3, 4, 5, terá o índice indicado aqui na raiz. Então, nós temos a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. Então, essas são as informações que a gente vai precisar aqui para entender um pouquinho das propriedades. Então guarda aí. Agora a gente vai para as propriedades em si. Toda vez que a gente multiplica duas raízes, a gente pode juntar os radicandos dentro de uma raiz só. Toda vez que a gente tem uma raiz de uma fração, a gente pode pegar a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Raiz de raiz, a gente vai multiplicar os índices. Então o índice aqui é 2, como não aparece, aqui também é 2, como não aparece, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado também pode ser transportado essa potência para dentro da raiz aqui. E a gente consegue eliminar esses dois número 2 aqui, e o resultado disso aqui vai ser 2. Mais à frente a gente vai ver na potenciação a transformação da raiz quadrada para potência, que vai nos ajudar bastante nesse processo todo. Agora vamos aqui a alguns exemplos, né? Aproveitando que a gente já fez as propriedades as mais importantes aqui, claro que tem mais algumas propriedades, mas do que a gente vai precisar na matemática básica, no fundamento, essas são as 4 propriedades mais importantes que tem. Então, aplicando a propriedade aqui, nós temos raiz quadrada de 12 vezes 3, que é a raiz quadrada de 36, que a gente aprendeu a calcular. É só decompor esse número e vamos encontrar o 6. Raiz quadrada de 4 nonos. Então, aplicamos a raiz quadrada no numerador e a raiz quadrada no denominador, ficando 2/3. Raiz quadrada de 16. Nós temos, então, raiz quarta de 16. Se a gente decompor o 16, nós vamos encontrar 4 números 2 do lado esquerdo da decomposição. Então, aqui fica igual a 2. E raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Aplicando essa propriedade aqui, a gente tem raiz quadrada de 64. 64 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 64. Bom, essas são as propriedades aqui. E para frente a gente já vai começar a verificar potência. Então revisem os vídeos que ficaram para trás, refaçam esses exemplos aqui, que vai ajudar bastante aí no entendimento. Até o próximo.